O tema desse vídeo é sobre relações abusivas. Uma colega me perguntou sobre qual o estado psíquico ou que leva uma pessoa a viver, continuar vivendo dentro de um estado abusivo, sendo abusada ou sendo abusador. O que nós podemos entender como o que leva, né? O que promove a pessoa a não se dar conta, ou que está abusando, ou que está dentro do estado abusivo. Essa pessoa, quando está no estado abusivo, ela não consegue sair desse estado e, ao mesmo tempo, responsabiliza a todos pelo abuso sofrido. O que acontece com essa pessoa que vive sendo abusada, não consegue sair dessa situação e culpa todo mundo por estar se sentindo abusada? É óbvio, isso é uma questão complexa e nós temos que olhar por vários lados o que acontece com essa pessoa. Primeiro, vamos olhar pelo nível fisiológico dessa pessoa. Nós temos que entender o que acontece sendo abusada ou sendo um abusador. Entendendo o ponto de partida, todo abusador foi abusado. Então, quando você sofre um abuso, de alguma maneira, você se torna um abusador. E é inconsciente isso, você não faz nada disso de propósito. Porque você aprendeu na vida como se isso fosse uma forma natural de viver. Então você nem se dá conta que você está vivendo esse padrão. E o que acontece por trás disso? Existe um mecanismo de defesa, né, um sistema fisiológico, que vai te deixar num alerta constante de autoproteção. Isso vem antes do pensamento. E quando a gente vem de um meio, de uma infância, de uma família de abusadores, a tendência é você ficar com uma mente reativa, onde você está sempre se protegendo. E às vezes a pessoa nem está te agredindo, mas você está se protegendo, como se você estivesse sofrendo um abuso. E às vezes a pessoa não te agrediu. O que acontece? A nível fisiológico, você está com o teu sistema de defesa tão exacerbado, tão pronto para a guerra, que você vai se defendendo o tempo inteiro. E às vezes esse abusador que está se defendendo, ele também está abusando. Por isso que tanto o abusado como o abusador, ele se torna como se fosse uma defesa e ataque o tempo inteiro. Um círculo vicioso, que não aprendeu a ser diferente. Se a gente for analisar entre uma mente adulta, lúcida, a gente poderia dizer que está no modo criança. Poderíamos dizer também que está com a psique regredida. Podemos dizer que quando a gente culpa os outros, né, pela agressão vivida, nós estamos dizendo o pai, a mãe, o outro é maior que eu. Então eu me sinto agredida, porque eu me sinto pequena. Então é como se a psique, né, o sistema psicológico, cognitivo da pessoa, ele está fragilizado. De tanto sofrimento vivido ao longo da vida, que ele não consegue sair daquele lugar. Ele sempre se sente acuado, ameaçado, paralisado. E às vezes a pessoa se desconecta do que vivenciou, do que viveu e fica só no processo de defesa. Então, o sistema dessa pessoa, ela pode até, dependendo da gravidade do que aconteceu, existir uma ruptura psíquica que ela não consegue nem diferenciar o real do imaginário, do vivido, do passado. Ela não consegue distinguir o que é realmente uma ameaça. E a única forma que a gente tem de ajudar essa pessoa, primeiramente, é reforçar o senso de segurança. Como que a gente faz isso? É um trabalho corporal, um trabalho
desenvolvimento de presença, de trabalhar a questão de corporificação, fazer a pessoa se sentir mais segura, mais tranquila. Eu uso a técnica da teoria polivagal, eu uso a técnica de focalização para poder levar esse senso de segurança. Não é uma terapia breve para esses casos. Para esses casos nós precisamos de uma terapia um pouco mais profunda, primeiro porque nós temos que trabalhar o senso de segurança corporal, para que o sistema fisiológico entenda que a pessoa não está mais em perigo, para sair dessa sensação de ameaça, automaticamente reconhecendo que existe um mecanismo de defesa fisiológico que está sempre em alerta, para depois disso a pessoa começar a perceber um senso de segurança, no sentido que ela não precisa revidar, que ela não precisa culpar, que não existe ninguém mais ameaçando ela, que essa ameaça não é mais real. E a partir daí ela pode escolher sair desse sistema abusivo, tanto como abusador como abusada, ou, muitas vezes, ela perceber que ela não está sendo abusada, ela se sente abusada por um padrão de defesa, é um olhar doentio, um olhar que não é real, é um olhar fixo na sensação que ela carrega que está sempre sendo ameaçada. E muitas vezes não está sendo ameaçada, mas é como ela se sente. E neste momento, quando ela se sente fortalecida, a gente pode levá-la a um senso de segurança num nível mais elevado dela perceber que realmente o abuso que ela vivenciou foi real, aquilo que ela vivenciou foi real e que ela pode conviver com isso de uma forma mais tranquila, mais gentil e percebendo que aquela necessidade de defesa foi necessária. E essa defesa, ela não é ruim, então a gente tem que aprender a lidar, a convidar esse mecanismo de defesa a participar da nossa vida com gentileza e sim nos defender quando realmente é necessário. Mas que tem muitas situações do dia a dia, às vezes uma opinião diferente, às vezes um gostar de uma coisa diferente já se torna uma ameaça. Por quê? Porque é como se na infância essa pessoa não tivesse tido a oportunidade de ser ela mesma. Então, como ela vivenciou um excesso de questionamento que nada era validado do que ela queria na infância, ela se tornou um adulto com a sensação de que ela não é aceita. Se a gente levar isso para os traços de caráter, nós podemos dizer que essa criança não foi vista, não foi validada. Ela foi negligenciada no sentido de ser apoiada em algum momento dela que ela não foi feliz. Às vezes, uma criança tira uma nota ruim na escola e ela é apedrejada, ela é excomungada como uma pessoa que não serve para nada, uma pessoa inútil, uma pessoa desvalorizada, porque foi cobrado um excesso, como se ela não pudesse errar, ela tem que ser perfeita. Então, nós não podemos nunca imaginar, mas eu só dei uma chamada de atenção. Mas depende do quanto essa criança tem uma resiliência interna para suportar uma pressão. Para um adulto pode ser nada, mas para a criança que ainda está em formação, que ainda não entende o aparelho psíquico dela ainda não está formado, ela ainda não tem como absorver toda essa carga de exigência de uma vida adulta, ela é uma criança. E essa é a grande questão. Então, nós podemos sim entender que os adultos costumam exigir demais das crianças. E aí entra um abuso. Olha os abusos começando, né? O adulto exige que uma criança aprenda desde pequena a comer direito, a não se sujar, a fazer do jeito que o adulto quer. A criança tem que se comportar como um adulto em miniatura. E ele não se dá conta, o próprio adulto, que ele mesmo não dá conta de um monte de coisa. Nós não damos conta de um monte de coisa. E qual é o problema de não dar conta de um monte de coisas? Então, a gente não foi educado a aprender que você pode sim não dar conta de um monte de coisas. E você pode acolher isso dentro de você, que está tudo bem ser frágil, tudo bem não saber tudo bem não ter todas as respostas. Esse autoacolhimento vai fazer você se fortalecer no sentido de que você é boa o suficiente, sim, dentro daquilo que você domina hoje. Amanhã você poderá dominar outras partes. Podemos finalizar esse vídeo com o seguinte entendimento.
Quem sofre, quem vive, quem está dentro de uma relação abusiva, ela está num estado fisiológico meio de congelamento, está com o sistema simpático superativado, está se sentindo em perigo. Então, é claro que, para a gente lidar com esses casos, nós vamos precisar primeiro acolher, fazer com que a pessoa se sinta segura. Você, terapeuta, precisa dar ao seu cliente a confiança de segurança, a confiança de que ela pode contar com você para sair daquele lugar de abuso. Então nós damos um colo quentinho, nós damos a validação que ela pode sim se sentir ameaçada, que ela pode sim se sentir acolhida e está tudo bem dela se sentir como ela está se sentindo. Só a partir desse primeiro momento, que é o aconchego, que é o senso de segurança, que é o estado de presença, para ela se olhar, se sentir fortalecida, para depois fazer a travessia de ver o que está acontecendo na realidade, porque com o estado de presença que a gente vai trabalhando, você vai conseguindo ver a realidade que você está vivendo. A partir daí, desse senso de realidade, você vai perceber que a ameaça não é uma ameaça, é apenas a forma que você está vendo. E se a ameaça é verdadeira, você vai ter suporte suficiente para dizer: não quero mais isso para minha vida. Porque tem dois tipos de pessoas abusadas. Tem uma que se coloca no papel de abuso para poder ter um ganho com isso. Tá? Então a gente fala que inconscientemente tudo são escolhas. E a ignorância não te exime do castigo. Então não é porque você não saiba que você escolheu ficar no papel de vítima que você não vai sofrer as consequências. Só que quem está lá nesse papel de vítima não sabe que está nesse papel de vítima. Todo abusado, como o abusador, ele não tem consciência do que está fazendo. Porque com absoluta certeza, se ele tivesse consciência, ele não estaria nem como abusado e nem como abusador. Por que eu falo dos dois ao mesmo tempo? Porque é uma doença, é uma patologia, no sentido de trazer danos psicológicos muito grandes. E quando é o exemplo dos filhos de mães narcisistas. Normalmente os filhos de mãe narcisista se tornam narcisistas porque é inconsciente, aprenderam a ser mãe daquele jeito, aprenderam a se defender daquele jeito. E de alguma maneira não percebem que estão copiando esse modelo. E a gente vem de uma educação sistêmica que os pais são poderosos, os pais sabem tudo. Então, se a minha mãe e se o meu pai me ensinaram assim, é porque esse é o correto. E muitas vezes as pessoas repetem esse padrão sem se dar conta que estão repetindo. Quantos atendimentos eu já fiz que depois que chega nesse nível de segurança, de compreensão, de lucidez, percebem realmente todo o mal que o abusador fez e todo o mal que ele vivenciou com o seu abusador, porque todo abusador foi abusado um dia. Então é apenas um ciclo. Se você está em um desses processos, saiba que é possível sair. É possível olhar para isso com gentileza. É possível olhar para tudo isso se acolhendo, se compreendendo e olhando para o seu lado gentil, o seu lado amoroso e transformar tudo isso e quebrar esse ciclo. Você tem essa capacidade. Isso é sistêmico, você traz de geração em geração. E todos nós, sem exceção, viemos de um sistema cultural de abuso, sem exceção, em níveis diferenciados. E o que difere uma pessoa reagir de uma maneira ou de outra, a gente vai falar que é de acordo com o continente interno de resiliência, de suportar e de lidar com essas emoções. Então, tem pessoas que, pavio curto, por exemplo, são pessoas que têm pouca resiliência, sofreram tanto e não tiveram oportunidade de se autorregular com todos esses abusos. Então, são pessoas já mais irritadas, que têm um pavio curto, que reagem de uma forma instantânea. Outras já têm um pavio mais longo, já têm uma maneira de lidar de uma forma mais resiliente, mais tranquila. Mas de graus diferentes, todos nós sofremos abusos. Porque viemos de uma cultura de abuso, viemos de uma cultura de opressão, viemos de uma ditadura, viemos
sem chances de nos comunicar. As crianças de hoje não são diferentes das crianças de antigamente. A diferença é que hoje as crianças têm a oportunidade de se mostrar, de falar, de se irritar, de mostrar o quanto elas são lindas do jeito que são. E nossas gerações, as gerações dos nossos pais, dos nossos avós, jamais tiveram essa oportunidade de aparecer, por exemplo. Quando chegava a visita em casa, a criança não participava de assunto nenhum com os adultos. Hoje as crianças são o centro das atenções nas festas. Essa é a diferença. Então, se a gente olhar com gentileza, com amorosidade, todas as partes que nos compõem, todos nós podemos ser felizes. Como eu falei num vídeo anterior, amar a si mesmo, nós temos que aprender a fazer isso. Aprender a amar as nossas dores, nossas frustrações, nossas limitações, as nossas inseguranças. Se você gostou dessa proposta, te convido, vem comigo fazer uma terapia, fazer uma busca do autoconhecimento e poder se acolher de uma forma gentil e carinhosa. Beijos no coração.